Boa noite! Vamos ao vídeo. Estamos ao vivo já? Estamos! Tá sem som, Lud? Tô ouvindo. Amanhã eu acordei. Amanhã eu acordei e lutei contra o opressor. Somos mulheres, a resistência de um Brasil sem fascismo e sem horror. O ódio e pregar o amor. Vamos a lutar pra derrotar o ódio e pregar. Amanhã eu acordei e vou abrir, não, amanhã eu acordei e lutei contra o opressor. Somos mulheres, a resistência de um Brasil sem fascismo e sem horror. Vamos a lutar pra derrotar o ódio e pregar o amor. Vamos a lutar pra derrotar o ódio e pregar o amor. Amanhã eu acordei e vou fazer amanhã eu acordei e lutei contra o opressor. A resistência de um Brasil sem fascismo sem horror. Pra derrotar o ódio e pregar o amor. Muito boa noite, meninas. Muito boa noite a galera que está aqui seguindo a gente. Ao vivo é assim, né? Às vezes a coisa dá um pequeno deslize, mas a gente segue. Tipo agora aqui, saindo o som aqui dos milhares de aplicativos que a gente tem aberto aqui no computador, no celular ao mesmo tempo, né? Mulheres, multitarefa, a gente está em milhares de grupos, a gente está trocando milhares de mensagens, e é bem por aí, né? Para não deixar de ser, né, a mulher multitarefa, né, a mulher que tem jornada dupla, tripla, quádrupla, e às vezes não tem nem filho, e mesmo assim tem essas jornadas extenuantes, né? Tão cansativas, mas é isso aí. Boa noite, Bianca Fuentes, Liliane Abreu. Boa noite. Boa noite, gente. Prazer estar aqui com vocês. Saudem aí a galera aqui que está acompanhando. Começa você aí, Bianca. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Acho que algumas de vocês já me conhecem, eu ando um pouquinho sumida,
mas algumas de vocês já me conhecem, já apareci algumas vezes em algumas lives também, alguns temas aqui. E aí hoje eu estou de volta retomando as atividades depois de um período aí conturbado de saúde mental, que acho que todo mundo já passou um pouquinho, né, durante esse tempo por conta disso, mas devido a inúmeras funções, né, inúmeras atividades, como a Lud falou, a gente acaba se dedicando às vezes mais aos outros do que a gente, né, e aí a gente acaba perdendo um pouquinho, mas retomando agora aí as atividades. E eu sou a Liliane Abreu, algumas de vocês já me conhecem aqui das lives que a gente faz dia de segunda-feira, de saúde mental. Vamos ver o que a gente não combinou, eu vou contar um segredo para vocês, a gente não combinou exatamente o processo que a gente vai ter hoje de live, a gente tem uns pontos para falar, né, mas hoje a gente está muito assim, né, a gente esperava as outras meninas, e só que algumas não puderam, mas a gente tem vídeo de algumas, e vamos indo para a gente ver o que sai hoje, mas o importante, a gente vai dar uns recadinhos legais para o grupo, e para quem está fora do grupo também vai ter acesso, tá? Eu falando com o microfone fechado, é isso aí, Lili, né? 8 de março, Dia da Mulher, a gente teve algumas atividades, né, durante aí o longo das 2 semanas, e ainda vão ter mais atividades aí no decorrer, né, dessas próximas semanas. A gente sabe o quanto que essa data, ela é emblemática, e a gente sabe que a gente não tem que receber parabéns nem flores. A gente sabe que o 8 de março é uma data que tem várias histórias a respeito dessa data, né, não existe, de fato, um motivo específico. Alguns atribuem, né, ao incêndio que ocorreu na fábrica, né, alguns falam que foi uma luta do movimento feminista, então, assim, não existe uma teoria exata a respeito do 8 de março, mas a gente sabe que a partir de quando a ONU, né, foi lá e determinou que o 8 de março seria o Dia Internacional da Mulher, a gente sabe que o nosso dia são 365 dias, né? 366 no sexto, mas a gente precisa ter um dia para reflexão, né? Reflexão a respeito, né, de todas essas pautas aí que tangem, né, o universo feminino, né? O universo do ser mulher, e o ser mulher tem várias nuances, né? Tem várias facetas, inclusive a gente abraça nossas irmãs mulheres trans, travestis, que também estão com a gente aqui nesse dia 8 de março, hoje que não é 8, é 15, mas a gente estava concentradas, né, corrigindo, né, vício de linguagem aí, e a gente estava concentrada em relação às manifestações, né, do 8M, que é uma organização que justamente une várias outras organizações e entidades, e no dia 8 de março, mais especificamente, faz um grande ato, que geralmente são atos de rua, né, nas ruas do Brasil, fora do Brasil, mas esse ano, por conta da pandemia, né, da Covid-19, né, do coronavírus, a gente teve que nos adaptar a essa realidade, né, que a gente está vivendo, e essa realidade exige que a gente fique em casa, né, que a gente só saia quando for necessário, que a gente preserve a gente, os nossos parentes, né, os vizinhos, os amigos e as pessoas que a gente não conhece também. Porque quando a gente fala em ter cuidado, né, em relação à pandemia, não está falando só das pessoas que são próximas a gente tem que pensar a sociedade como um todo, e a gente faz parte dessa sociedade, e a gente tem que dar a nossa contribuição. E a nossa contribuição, né, é usar máscara, né, usar álcool em gel, se isolar em caso de sintomas, né? Então, assim, é muito importante parabenizar todo o movimento feminista, todo o movimento político organizado, todo o movimento social, que durante esses dias tem feito ações que, as que chegam até a rua, respeitando o distanciamento, o uso de máscara, os cuidados, e número reduzido de pessoas.
A maioria dessas ações estão sendo feitas de modo virtual, e isso é bom, porque a gente está dando exemplo, né? Tem que dar o exemplo também. Mas é isso. Meninas, vocês têm mais alguma coisa a falar aí sobre esse tema que eu acabei puxando, né? A gente tem um recadinho aqui da Beta, que vai falar bastante sobre isso, né? A nossa companheira Beta Liberato, que mora na Holanda, e que é uma profissional de saúde, né? Ela trabalha com isso, ela é uma profissional de saúde, e aí ela deixou um recadinho aqui para as meninas. Mas antes da gente falar do recadinho de Beta, essa live, né, eu queria dizer aqui para as meninas que estão acompanhando, os rapazes também, né, eu sei que ela está sendo transmitida de forma aberta, justamente para possibilitar que outras pessoas possam acompanhar, não só dentro do grupo, e as pessoas, né, andam muito assustadas, né, em relação a essas notícias que estão chegando, mas a gente sabe que tem que continuar firme e forte na batalha, uma apoia a outra, uma dá um para a outra, uma segura a outra. Então, assim, essa live não tem um caráter para ser uma coisa fechada, formal, a gente quer bater um papo, se alguém tiver perguntas, quiser trocar ideia, participar do debate, eu acho que o caminho é esse. A gente precisa ter um momento de discussão séria, debate, mas a gente também precisa tentar aliviar um pouco nessas informações que chegam, porque está chegando muita coisa, e como a Bianca até falou, que ela teve problemas emocionais, psicológicos, e infelizmente essa é uma realidade que estamos vivenciando, e é mais comum do que a gente imagina. Então, a palavra franqueada aí para vocês. Tá, faz o seguinte, bota o videozinho da Beta, que aí a gente consegue abrir o leque dos pensamentos. Eu dar uma pausa. Então, quero falar, eu sou a Beta, moro na Holanda, e eu quero falar sobre a vacina AstraZeneca. Eu tomei, não tive reação alguma, e agora na Holanda foi o ministro da Saúde decidiu parar, né, por algum tempo, né, temporariamente parar a aplicação da vacina. Mas essa vacina, o que ele quer? Porque como houve alguns relatos de risco, de pessoas que tomaram a vacina e tiveram trombose ou ou embolismo pulmonar, etc., em alguns outros países. Então ele resolveu dar uma pausa, né, porque o que ele quer? Ele quer absolutamente não ter dúvidas de que a vacina AstraZeneca é segura. Então ele deu uma pausa, para quê? Para que seja feita uma pesquisa minuciosa. Mas não existe nenhuma evidência de que essa vacina ela não é segura e ela cause esse tromboembolismo, ou risco de embolismo pulmonar ou trombose. Então, não há nenhum resquício. Já foram mais de 17 milhões de pessoas vacinadas na Europa toda no Reino Unido, e são alguns casos pontuais, 15 eventos que geraram de trombose, 15 eventos de trombose e 2 de embolismo pulmonar, 22 eventos de embolismo pulmonar. Então, mas não há, os pesquisadores dizem que não é nada acima do que naturalmente acontece na população, mas eles têm que estudar bem para descartar qualquer evidência de que seja vacina, mas por enquanto não existe evidência. Então a vacina é segura, e só deu uma pausa na Holanda justamente para essa pesquisa e para não ter dúvidas nenhuma. Então é isso. Eu tomei, não tive nenhuma reação, tomei dia 11, não tive febre, nada, só uma dorzinha no local
da picada, nada mais, nem cansaço, nem nada. Mas acontece, eles avisam que é normal você ter cansaço, febre, dor no corpo, dor no local da picada, algumas reações adversas, mas nada assim muito, muito grave, tá? Então, só para deixar aí esse adendo sobre a vacina. Tô aqui no meu quarto da bagunça, não reparem, tá bom? Beijo, boa noite para vocês, boa reunião. Pois é, aí foi a nossa querida Beta Liberato, que é um profissional da área de saúde, né, da enfermagem, e dando um recado, né, que conforta a gente, né, saber, né, sobre essas reações adversas, né, em época de fake news, né, Lili? Quer complementar mais, Lili? Quero. Eu pedi para a Beta gravar esse áudio, esse vídeo, porque ela não poderia estar aqui por conta do fuso horário, né, na reunião. E por que ela gravou esse vídeo? Porque agora de tarde postaram uma matéria da BBC, se eu não me engano, que falava que as vacinas foram todas canceladas na Holanda porque estava causando trombose nas pessoas e embolia. Então, ela, como é moradora da Holanda, é da área de saúde, e aí a gente, dentro do próprio grupo, a gente já viu aquele reboliço, tipo, nossa, a vacina está dando problema? Não, e ela acabou de explicar. Só na Holanda, em mais de 17 milhões de pessoas, né, 17, 14, que ela falou, 22 pessoas no mundo inteiro que tomaram a AstraZeneca, tá, deram problema. Como algumas pessoas realmente, às vezes, têm problema. Até porque existe uma coisa muito séria. A própria Covid, tem pessoas que estão sendo vacinadas que já estão contaminadas. E a Covid, ela dá trombose. Dá trombose. Então, os cientistas vão rever o que está acontecendo, esse percentual mínimo que deu o revertério, né, para continuar vacinando as pessoas. Mas isso é com relação à AstraZeneca, tá? As outras não estão dando problema. Então, gente, por favor, ninguém vai virar jacaré, a gente já fez live sobre isso. Tomem a vacina, porque as pessoas estão morrendo. A gente está fazendo hoje 280 mil pessoas morrendo no Brasil. E a cada 10 mil óbitos, esse tempo está diminuindo. A gente agora, de 270 mil para hoje, 280, a gente teve só 5 dias. Estão morrendo, já está alcançando, chegando quase, já está em 1.500, 1.200, mas está quase alcançando os 2.000 dias. Então, isso é sério. A gente não pode brincar. E a Bianca também trouxe uma questão muito importante, né? Está todo mundo dando pau. A gente está, quem está fazendo as coisas direitinho, se cuidando, podendo ficar dentro de casa, em isolamento, né? Ou aqueles que saem para trabalhar, mas voltam rapidinho para casa, nós estamos extremamente estressados, porque a gente está fazendo tudo certo para a gente não se contaminar e contaminar outras pessoas, e a gente está vendo um monte de gente que tá nem aí, seguindo o que o nosso presidente genocida está falando. Inclusive, eu não sei se vocês estão sabendo, meninas, saiu agora de tarde, o Felipe Neto está sendo processado pelo Bolsonaro por ter sido chamado por ele de genocida. Bolsonaro, se você ou seus filhos estiverem assistindo por acaso, ou seus seguidores, sim, Bolsonaro não é só um genocida, ele é um psicopata genocida. Ele está classificado dentro do livro de CID-11, da psicologia, tá? Ele é um genocida. Os números estão aí para comprovar isso. As ações dele estão aí para comprovar isso. Então, se ele está incomodado, né, ser chamado de genocida, ele é um genocida, de verdade. Então, a gente tem que se cuidar. E fala de onde que você está tirando esse conhecimento. Ah, sim, porque a gente só falou o nome, né? Esquecemos, né, de apresentar. Essas horas a gente pega a nossa Bíblia, né? Entre aspas, né, o nosso catálogo telefônico e apresenta.
Eu sou designer, especialista em artes visuais, eu sou professora do primário à pós-graduação, eu sou especialista em pesquisa de comportamento e consumo, eu sou especialista em neurociência pedagógica, eu sou especialista em arte-terapia e eu sou arte-terapeuta em São Paulo, e eu sou estudante do 4º ano de psicologia. Então, por isso que eu sei o que eu estou falando, né? Então, com relação a todos vocês que estiverem assistindo, e usando o exemplo da Bianca, eu também dei pau no início da pandemia, porque eu achava que todo mundo deu. Eu acreditei de verdade que as pessoas iam ter consciência social e iam se cuidar para não matar as outras pessoas. E quando eu vi que isso não estava acontecendo, que estava todo mundo festejando, se abraçando, cuspindo na cara um do outro, fazendo festa, eu dei pau. Então, assim, eu tive que fazer um trabalho na minha cabeça muito grande esse tempo todo para poder me reerguer, né, para estar aqui. Mas, de qualquer forma, a gente está aprisionado. Você vê, a expectativa que todo mundo teve agora de fim de ano era vacina chegando, ia ficar todo mundo vacinado, e isso ia acabar, né? A gente ia ter que ficar ainda se cuidando até setembro, outubro, e, de novo, a gente foi frustrado. Então, as pessoas dão pau. Então, cuidem da saúde mental de vocês, procurem ajuda psicológica, tem um monte de psicólogas que estão atendendo online, porque não está podendo atender presencialmente. Tem algumas que fazem por um valor mais baixo, que é tipo o auxílio assistencial, né? A clínica social, que é chamada. Tem universidades que estão abrindo esse tipo de ajuda também, que é gratuito. Então, busquem ajuda, porque a gente ainda tem mais 2 anos aí pela frente, não pensem que isso vai acabar antes. Então, a gente tem que se segurar, tá? É para se cuidar de verdade. E Bianca. O companheiro Wilmer aí, dizendo que prefere virar jacaré do que morrer. Somos duas. Já tô de cuca, já. Só esperando minha vez. Pegando o gancho aqui para falar da vacina, logo para a gente poder tentar também dar uma acalmada, entender como é o processo de fabricação de uma vacina, de um remédio, qualquer ele que seja, né, gente? Ele não é exatamente assim, qualquer remédio tem uma bula, se vocês forem lá, vocês vão ver diversos efeitos colaterais anticoncepcional, aquilo dali é um negócio que você lê, você pensa que vai ter um troço só lendo. Então, você preparar uma vacina, você se preparar para algo novo, igual está, né, ocorrendo, realmente vão acontecer, principalmente por outras questões, talvez outras comorbidades, algum ou outro efeito, mas isso não quer dizer que está invalidando aquele medicamento ali. É simplesmente como se um medicamento vai ser produzido. Ele precisa ser testado, ele precisa ser retestado. Isso é um processo normal de produção de medicamentos, né? Então, a gente precisa ter muita calma na hora que a gente vai falar sobre isso, por quê? A população está assustada já. Aquela quarentena que era 15 dias, virou 1 ano. Então, a gente não está 15 dias no isolamento, a gente está 1 ano, e sempre, né, uma notícia nova, sempre uma notícia nova. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado quando a gente vai falar sobre determinadas coisas, porque uma pessoa lê aquilo dali, ela interpreta de uma maneira totalmente diferente, e às vezes nem vai ser por maldade, vai ser mesmo pelo que ela já está passando, pelo processo dela, ela pensa, meu Deus, era agora. E aí, então, a gente precisa mesmo entender como é que funciona. É claro que cada um com seus conhecimentos, quem tem conhecimento da área vai ter muito mais para falar sobre o assunto, mas é necessário que a gente dê uma busca antes de a gente se desesperar, embora que pareça ser difícil, mas olhar os números com mais frieza, né, para poder entender, porque é assim que se produz medicamento. Todo medicamento vai ter lá um ou outro efeito, às vezes uma dor de cabeça, às vezes alguma coisinha, e vai acontecer, né, então é necessário que a gente mantenha um pouquinho de calma aí, no máximo que dá, no máximo que a gente consegue, principalmente antes de levar adiante uma notícia falando não funciona, ou vai acontecer isso de uma maneira muito enfática. Às vezes a enfatização, né, da situação que
traz ali essa questão das fake news que a gente precisa se atentar bastante sobre. Perfeita, Bianca, perfeita, viu? Muito importante que você trouxe. Que todo medicamento tem risco. Tipo, isso é óbvio. Uma aspirina que você toma, você pode ter risco. Então, não existe medicamento 100% seguro. Tem as margens de segurança, mas alguém pode ter alergia àquilo ali e ter uma reação adversa. Na verdade, a busca é que essas reações sejam menos pessoas possíveis, né? Então, é o caminho. Então, 8 de março também é educação para a saúde, né? E educação para acesso à informação. Porque a gente fala muito Dia da Mulher, que é luta, que é a luta feminista, que é a igualdade salarial, que é viver sem violência, viver sem medo, mas também é ter acesso à informação, né? E, infelizmente, a gente está vivendo em um momento que as fake news, né, e a desinformação promovida pelo próprio governo federal, aí não tem como. A gente que é do grupo Mulheres Unidas contra Bolsonaro, a gente sempre vai falar de Bolsonaro. E tem que falar o nome. Não me venha com essa de que, não pode falar o nome. Tem que nominar, porque tem que saber de quem está falando. E aí eu queria, para a gente agora sair um pouco dessa questão da vacina, foi muito bem explicada por Beta e por vocês duas, e em relação à saúde mental, a Lili também deu uma pincelada aí maravilhosa. Queria falar de uma notícia aqui com vocês. Queria que vocês comentassem essa notícia aqui, que é uma coisa que chocou a França, mas, chocou todo mundo civilizado, né? Todo mundo que se propõe a ter o mínimo de dignidade para as mulheres, para as meninas, né? E aí, eu quero justamente mostrar aqui esse terror que é essa notícia. E aí, aqui, para as nossas companheiras ter uma ideia aqui, a gente vai comentar ela. Vou descer aqui um pouquinho. Aqui é a coluna, né, do Jamil Chad, né, jornalista muito renomado, né, que atualmente ele atua em Genebra, na Suíça, né, ele está lá, ele é correspondente internacional, colunista do UOL. E aí tem aqui a notícia, né, o governo da França se declarou chocado com a postura defendida pela Aliança Liberada pelo Brasil para impedir o acesso de mulheres à saúde sexual e reprodutiva. Num discurso nessa semana no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, a diplomacia francesa atacou abertamente o bloco no qual a ministra Damares Alves, né, a nossa ministra dos Direitos Humanos, da Mulher e da Família, tem um papel predominante. Aí cabe a gente destacar que essa aliança liderada pelo Brasil, aqui a notícia até traz mais, ela é formada por países árabes, Hungria e Polônia. Então, assim, são países mundialmente conhecidos por ter uma visão mais machista, mais exacerbada, né, em relação aos direitos civis das mulheres, que dirás direitos reprodutivos sexuais. Então, assim, a gente vê o Brasil caminhando para um conservadorismo muito perigoso, né, para a nossa existência feminina. E, assim, os franceses ficaram chocados, nós estamos, porque nós estamos vivenciando isso. E aí eu queria exemplificar o início, né, do governo Bolsonaro, 2019, quando houve o Estatuto Nasturo, né, que foi derrotado, né, graças à esquerda, a esquerda progressista brasileira caiu para cima, né, e conseguiram barrar aquela monstruosidade que era o Estatuto Nascituro, para quem não se lembra, daria direitos ao feto, então as mulheres deixariam de ter direitos sobre seus corpos, e, assim, a gente sabe que falar de aborto é muito polêmico, né, ainda tem mulheres que seguiam por uma questão religiosa e querem opinar no aborto da companheira, que eu penso assim, quando a gente fala de aborto, a gente não pode só colocar a nossa vontade, porque
cada pessoa é uma pessoa, cada mulher sabe o que é melhor ou o que não é melhor para si. Então, a realidade da Ludmilla não é a mesma realidade da Bianca, que não é da Liliane, e que não é de nenhuma outra mulher. Então, assim, eu, quanto mulher feminista, né, eu entendo que eu só posso decidir sobre o meu corpo. Então, o que acontece no meu útero, a decisão é minha. Não me cabe decidir sobre o útero de outras mulheres, sobre a maternidade de outras mulheres. E é por isso que a gente tem essa visão de defesa da descriminalização, né, do aborto, conforme a necessidade e desejo da mulher. Mas a gente sabe que tem mulheres que são, assim, ainda estão num caminho aí, né, de libertação, descolonização da mente e tal, de entender que que defender o aborto seguro não é defender a morte de bebês, não é querer nada, é simplesmente você querer defender a vida das mulheres. Porque a gente sabe que mais de 1 milhão de abortos acontecem todos os anos. E desses 1 milhão de abortos, cerca de 250 mil mulheres são hospitalizadas gravemente por conta do aborto. E aí, quando a gente vai pegando várias estatísticas, né, a gente percebe que o aborto, ele tem uma questão social muito grande, que as mulheres que têm condição financeira, elas abortam em clínicas, em lugares seguros, e as mulheres pobres morrem, né, e aí morrem, às vezes, vítimas de infecção generalizada por conta desses abortos clandestinos. Tivemos o caso de uma mulher que foi do interior de São Paulo, esqueci agora a cidade, não, interior do Rio de Janeiro, desculpa, que morreu com cabo de mamona, né, enfiada na vagina, que causou infecção generalizada. Então, assim, a gente sabe que falar de aborto tem várias nuances, né, e a gente pensa no viés de salvar a vida da mulher, é a prioridade. E aí, o Estatuto Nascituro, aí eu vou voltar ao início, né, dessa discussão que eu queria trazer. O Estatuto Nascituro, ele simplesmente ia tirar o direito da mulher ao aborto em caso de estupro, o que é já um ponto bem pacífico em muitas dessas mulheres que têm a visão conservadora. Muitas delas já defendem que, mas se for em caso de estupro, ok. Então, assim, o Estatuto Nascituro ia tirar esse direito, ia fazer, aí para quem não lembra, a Bolsa Estupro, né? A Bolsa Estuprador, que era o salário não, que não era um salário, era um valor. Era um valor. R$15, eu acho, era um valor, né, que as mulheres iam receber para manter o filho do estuprador. E quem iria pagar era o estuprador. Se o estuprador não fosse identificado, aí o Estado pagaria. Então, assim, isso é uma barbaridade. Então, o Estatuto Nascituro ia fazer essa merda. E foi logo no início do governo Bolsonaro. Logo no início também do governo Bolsonaro, teve aquele PL dos anticoncepcionais, que um deputado do PSL queria proibir os anticoncepcionais, porque na visão dele, ignorante, que não é profissional de saúde, que não é cientista, que não não entende nada de nada do que ele estava falando, dizendo que os anticoncepcionais eram microabortivos. Então, olha a visão do cara. Então, assim, a gente já foi se assustando logo de início. As mulheres do Ele Não, né, nós que estamos aqui ainda, e as meninas que estão assistindo a gente já não queria ele. A gente começou em 30 de agosto, ele não, e não queríamos ele. Ele ganhou. E ele só está fazendo exatamente aquilo que a gente já falava lá em 2018, que aconteceu o pacote de maldades. E agora a gente vê essa ministra dos Direitos Humanos, né, da mulher, da família, imagina. Direitos humanos, gente. Né? Direito da família. Tipo, qual família? Homem, mulher, né? Família cis heteronormativa e as outras famílias.
né? E as famílias homoafetivas, e as famílias que não são mãe, pai, é avó, e as famílias que é tia, que é tio, não é? Então, assim, a família deles exclui a diversidade de família que a gente pode ter. E para nós, família é amor. Família é a união de pessoas que se amam, que se cuidam, que se gostam, que se respeitam. E sexo, gênero, orientação, né, identidade, pouco importa. O que importa é o amor. Então é isso que eu queria comentar dessa notícia. Franquio a palavra para vocês. Quer começar agora? Só uma adenda aqui. Para quem não está lembrado, isso foi logo lá em 2018, essa questão do Bolsa Estupro. Era um valor de R$85 que ia ser pago, né? E foi chamado assim por conta das implicações que foram colocadas sobre a situação. Todo mundo sabe qual é a visão, mais ou menos, do governo, bastante conservador em relação a isso, apesar da gente entender que, como a Lud falou, quando a gente vai falar de aborto, tem uma série de coisas que são sempre discutidas, né? E eu não acho que, nesse momento, a gente vá conseguir, no grito, né, convencer as outras pessoas. Primeiro que quando eu já começo uma conversa falando para alguém que ela está errada, a primeira coisa que ela faz é parar de me ouvir. Porque ela pensa, fulano já começou falando desse jeito comigo, o que ela faz é tampar o ouvido para o restante das coisas que eu vou falar. Então, embora a gente às vezes esteja um pouquinho cansado, nossa, a gente ainda está lutando por determinados direitos, a gente ainda está falando sobre determinadas coisas, mas a gente precisa se lembrar que a gente está conversando com mulheres para mulheres. Então, a gente precisa, às vezes, manter aí um determinado tom quando a gente vai iniciar esse tipo de conversa. Se eu vou chegar já agredindo, não vai rolar, gente. A gente pensa vocês mesmos numa discussão qualquer, a pessoa já começa falando que está tudo errado, que você não sabe, você já não ouve a partir dali. E aí, acho que muitas vezes, talvez, discussões não andem por conta disso. Mas só lembrando, foi esse valor aí, R$85, né? Gerou muita polêmica. E é realmente uma coisa que a gente precisa voltar muito para começar a entender a questão desses direitos. O que são direitos sexuais, o que são direitos reprodutivos, a falta de conversa sobre isso, até mesmo nas escolas, dificulta bastante a visão das pessoas sobre saúde e sexualidade, como se fosse algo muito difícil de se falar sobre, sendo que direitos sexuais e reprodutivos deveriam ser de conhecimento de todo mundo. Mas se você parar para as pessoas na rua e perguntar quais são os seus direitos sexuais, quais são os seus direitos reprodutivos, muitas pessoas não vão ter noção nem de que esses direitos existem, nem quais são eles. E aí já começa a dificultar uma conversa sobre essa questão de saúde e sexualidade. Se você não entender lá da base, você já vai ter começar a ter dificuldade para entender a questão do contraceptivo, como é que ele funciona, como é que não funciona, né? A gente tem muita discussão também sobre isso, porque tem que utilizar mais de um método. Os métodos, eles possuem falhas independentes, o que significa que a eficiência de um não soma com a do outro. Eu não fico 100 e poucos % protegida, nem 200% protegida. E isso eu posso bater no pé, não adianta. A falha da camisinha, ela independe da falha do anticoncepcional, assim como a do anticoncepcional independe da falha da camisinha, e por aí vai. Cada um falha de uma maneira diferente por seu próprio motivo. Então, existem aí as questões de probabilidade em relação a isso, e também uma questão da realidade. E qual é a realidade? Planejamento familiar, que não é adequado em quase nenhum local do país. A gente pode entrar ali na nossa bolha e achar que porque o nosso postinho da esquina dá a camisinha, que isso significa planejamento familiar. Mas planejamento familiar não é entregar a camisinha na mão da pessoa. Planejamento familiar é planejamento de fato.
É você sentar ali e falar sobre diversas implicações sobre o assunto, você planejar aquilo dali com aquela pessoa. E quando a gente começa a se distanciar cada vez mais dos centros, nem a camisinha você vai achar, que gerar o planejamento familiar. Então, a gente começa com várias falhas nesse processo aí de contracepção. Então, a gente precisa muito entender a questão da pessoa. E aí, já tem essas falhas, já tem esses problemas, eu vou fazer o quê, então? Então, eu vou negar aí o acesso a um outro direito. Mas é tudo muito... O aborto é uma situação muito complicada, mas se a gente não começar a entender os problemas desde lá da base, não vai gerar solução. As mesmas pessoas que vivem nessa bolha, que entendem que, nossa, todo mundo sabe quem? Quem é esse todo mundo que sabe tanto sobre planejamento familiar, sobre métodos contraceptivos? Essa não é a realidade aqui do país. Esse todo mundo é o todo mundo que a gente conhece, é o todo mundo da minha rua. Talvez nem todo mundo da minha rua saiba. Então, a gente precisa muito ver essa questão do quem é esse todo mundo, quando a gente fala que todo mundo sabe. Quem representa esse todo mundo? Quem é esse todo mundo? E aí, para entrar na questão do direito. Eu tenho taxa, né, umas taxas enormes de mulheres periféricas que morrem, que adoecem, porque elas não têm condições. Então, as que estão mais ali sofrendo com essa situação não é a pessoa rica que vai pagar um médico, que é aquele mesmo médico que vai atender na clínica depois, porque ele faz as duas coisas. Então, ela vai para um consultório que é extremamente limpo, esterilizado, ela pagou aquilo dali. E ela vai ter coisas de ponta. E a gente tem as mulheres que não têm essa mesma condição. E essas mulheres que não têm essa mesma condição, muitas vezes se veem desesperadas em determinados momentos, né? Por falta de suporte familiar, por falta de qualquer outro suporte que seja de sociedade. E aí recorre e às vezes não dá certo. E eu não... Por que nós estamos sendo punitivistas? Ou seja, eu quero que aquela mulher seja punida, porque ela teve essa ideia, eu quero que ela seja punida por conta disso. É uma coisa que a gente precisa muito se perguntar se nós estamos, como ser humanos, sendo o máximo que a gente pode empático com o outro. Porque a partir do momento que eu quero que ela seja punida pela questão, e aí eu vou falar uma coisa que muita gente não gosta, pela expectativa de uma vida, ela está sendo punida por algo que ainda é uma expectativa de uma vida, e eu estou de fato querendo que a vida dela seja punida por conta disso. Então, é a favor da vida realmente ou não é? Coisas que é um debate muito longo para se falar sobre. Sim. Completando você, tu falou bem pra caramba, Bianca. A gente ouve assim as pessoas, não, eu sou pró-vida, eu sou contra o aborto. É uma coisa muito comum. O aborto, meninas, que a gente estiver ouvindo, meninos também, a maioria dos abortos são feitos por mulheres que têm um parceiro. Às vezes é o marido que faz com que elas tenham um namorado, que faz com que elas façam um aborto. Ou elas são solteiras, ou elas são violadas dentro de casa. Eu estou para lançar um livro agora sobre violência sexual intrafamiliar. Tem depoimentos lá. Eu ajudo pessoas assim há 30 anos e eu também sou vítima de violência sexual intrafamiliar. A coisa mais comum que tem é a gente ver meninas, às vezes eu tive 2 colegas na época que eu tinha 14 anos, que os namorados delas, que elas tinham 14 e eram um homem de 50, as obrigavam arrastando a fazer aborto em clínica clandestina. Uma delas não sobreviveu. Quando, nos países que são, vira lei, que é permitido, o que ocorre? Os profissionais de saúde têm acesso a essas mulheres. Com
consequentemente, além delas não ficarem indo para a clínica clandestina e morrendo lá de qualquer jeito, esses profissionais têm acesso a essas mulheres, às vezes elas desistem. Ou, no mínimo, que elas não desistam, que elas continuem o processo do aborto, tá? A partir do momento que elas são identificadas como pessoas que querem fazer um aborto legal, existe todo um processo de profissional, médico, enfermeiro, psicólogo e polícia. Por que que ela está precisando fazer um aborto? E aí a gente se descobre as violências sexuais. Aí a gente descobre os estupros dentro de casa. Eu tive uma entrevistada que ela engravidou aos 10 anos de idade do próprio pai. E até hoje, a família diz que ela seduziu o marido da mãe. Então, é isso que a gente tem socialmente. É isso que a gente tem socialmente. Ela hoje tem um rapaz de 22 anos, todo problemático, porque foi vítima, foi incesto, né? E a sociedade quer isso. Então, calar as pessoas de uma forma geral, calar as mulheres, é uma forma dos agressores continuarem fazendo as coisas em silêncio. Fazerem as coisas em silêncio. Então, essas pessoas são atendidas quando a coisa é legal. Ou seja, se existem 1.000 abortos e 500 pessoas, mulheres, morrem nesse aborto, isso vai diminuir para 1, porque vai ser legal. Porque elas vão ter todo o atendimento clínico necessário e psicológico. E aí a gente entra numa outra coisa que eu queria falar. Porque eu fico entalada aqui com a Damares, tá? Desde que ela surgiu nessa história toda. Uma mulher que fala no púlpito que ela foi vítima de estupro durante 4 anos da vida dela, dos 6 aos 10, com muito sangue, que é o que ela disse, o que eu já estranho, porque os violadores intrafamiliares, a única coisa que eles não querem é que a criança apareça com algum problema para ser identificado que ela está sendo agredida. E ela foi violada por 4 anos, segundo ela, com muito sangue. E essa pessoa, ela diz que criança é violada porque não usa calcinha. Ela faz, e outras coisas mais, ela faz tudo ao contrário do que qualquer vítima minimamente faria ou diria, tá? Em casos de salvar, de proteger qualquer vítima de estupro, seja menino ou menina. Ela faz tudo ao inverso. Então, me causa embrulho no estômago mesmo ver uma mulher dessa, sendo ela mentirosa ou não, porque aí não cabe a mim, ela é que sabe, tá? Mas me embrulha o estômago. Uma mulher, e uma mulher que diz que foi violada na infância, fazer tudo, todos os parâmetros para as pessoas, para as mulheres serem abusadas, ficarem em silenciamento, continuarem sendo agredidas, continuarem sendo mortas. Isso é muito grave. Então, cabe a gente, tá, estudar, esclarecer as pessoas, né, continuar dialogando, mostrando os problemas, mostrando as coisas, para as pessoas pensarem em saídas. O que a gente pode ser feito? O que pode ser feito? A nível social, porque é um problema social. É um problema social. Então, como a Bianca bem disse, para encerrar, se a pessoa é pró-vida, tá? Quero salvar o bebê. Ótimo. Então, vamos começar salvando a mãe, levando essas mães para serem bem tratadas no hospital, para elas não passarem por um açougueiro e morrerem lá, aí morre ela e o bebê. Vamos tentar fazer isso? Vamos tentar repensar nas coisas, tá? Porque é sério, é muito sério. E, sim, eu fico irritada quando eu falo da Damares, eu fico mesmo. Porque a gente está vendo agora, né? O atendimento de querer a educação sexual
dentro da escola. E não, gente, não vai ter ninguém lá vestida de tiazinha e falar, vamos, crianças, olha, é assim que se faz um sexo oral. Não, a professora vai ensinar, olha, se vocês sentirem alguma coisa estranha com alguém tocando o corpo de vocês têm que contar para alguém que vocês tenham segurança, que vocês tenham confiança. É isso que a professora, e não é qualquer professora, é uma profissional que é levada na escola para ensinar as crianças a se defenderem. E isso foi tão bom que de 15 anos para cá, o nível de denúncia de abusadores cresceu assim exponencialmente. E foi uma maravilha. E agora estão querendo calar de novo? É um processo em escala, gente. É um processo em escala. Tem um monte de níveis e de correntes. Eu acho que eu falei muito, né? Não, você, olha o relato do Wilmer. O Wilmer está aqui acompanhando, olha o relato dele. Então, vê como é importante que a gente está fazendo aqui agora, falando sobre assuntos que tem pessoas que, não tenho mais paciência, mas eu queria dar boa noite para nossa amiga Thalita, que entrou aqui na live, teve probleminha, hein, Thalita? Boa noite, Thalita. Boa noite, meu amor. Liga o microfone para falar. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Acho que já liguei. Foi uma luta para conseguir entrar, mas eu consegui. Tive que criar um outro perfil, também não consegui entrar, e aí peguei os dados de Milena, mas estou aqui. Pois é. Então, daqui a pouquinho você vai dar sua palavrinha também. Conseguiu me ouvir? Sim. Estamos me ouvindo perfeitamente. Antes de eu te dar uma palavrinha para você também falar, e aí você se apresentasse, porque aqui Bianca não se apresentou, daqui a pouco se apresente, Bianca. Porque os nossos ouvintes precisam saber que aqui não são 4 mulheres aleatórias que está divagando sobre o tempo. Eu, por exemplo, né, eu sou comunicadora social, né, militante em movimento social, sindicalista, né, eu sou ativista de direitos humanos, ativista política, ativista da Anistia Internacional, né, faço parte de várias frentes, né, Frente Brasil Popular, faço parte das mulheres do PSOL, faço parte, assim, de várias movimentos, Fórum Marielles, então, assim, não somos mulheres aleatórias, somos mulheres que temos uma experiência, Thalitinha vai falar aí também o que ela está estudando, que também tem tudo a ver com o que a gente está debatendo aqui, e você também, Bianca, fale também, próxima vez que você for falar, fale um pouco sobre você, sobre o seu trabalho, que é muito importante, com os jovens aí do Rio de Janeiro, fale sua cidade também, que às vezes tem companheiras aí do Rio de Janeiro que pode querer conversar mais, né, saber mais, e aí, antes de eu passar a palavra para a Thalitinha, só para a gente fundamentar um pouco aqui, né, a nossa discussão, e até para as pessoas verem, eu estou vendo aí o Wilmer, um abraço para você, tá, meu querido? É um prazer, ele botou aqui, eu escutei você me chamando, é um prazer ter você aqui com a gente. Eu acho muito importante os homens participarem desse tipo de debate, porque a gente sabe, o machismo oprime as mulheres, mas não oprime só as mulheres, oprime os homens também, em um certo nível, um certo grau, né? A masculinidade tóxica não é feliz para eles, né? Então, eles têm que ter um comportamento que é esperado, né, do machismo, então, assim, e é importante os homens serem os aliados, porque são eles que vão ajudar a educar os outros homens, para reduzir a violência contra a mulher, para exterminar, na verdade. A gente não quer só dizer, a gente quer acabar com a violência contra a mulher. E aí tem homens como o Wilmer aqui participando, comentando, contribuindo, ele aqui, tá vendo, continua aqui nos comentários, contribuindo com a gente, e aí, assim, para mim é uma felicidade. Isso mostra a evolução da sociedade, né? Cada vez mais os homens querem debater assuntos feministas, porque eles sabem que feminismo não é a gente ser contra homem, a gente odiar homem, a gente quer ser superior a homem, não. Feminismo busca uma igualdade política, igualdade de direitos, de deveres,
né? Então, assim, o feminismo é bom para as mulheres e é bom para os homens também, né? A viver em comunidade, com amor, empatia, com respeito, com certeza é bom para os dois lados. E aí, antes de eu passar para a Thalitinha, né, falar, e depois Bianca também, que com certeza vocês vão ter mais coisas para contribuir, eu queria trazer alguns dados do Fórum de Segurança, que foi disponibilizado, né, no Anuário de Segurança Pública de 2020, sempre é no final do ano, com os dados do ano anterior. Então, esses dados são relacionados ao ano de 2019. O anuário de 2021 não saiu ainda, vai sair no final desse ano, com os dados de 2020. Eu tenho alguns dados de 2020 para falar, mas esses que eu vou falar são oficiais. Eu posso colocar aqui o link para quem tiver curiosidade, quiser ir lá conferir, porque ninguém aqui está inventando nada, tá, gente? São dados oficiais registrados nas delegacias de todo o Brasil e são dados subnotificados. Que é isso, subnotificado? Nem todas as mulheres registram, nem todas as mulheres seguem, né, com as queixas, nem toda pessoa que é denunciada responde processo. Então, assim, esses dados são os dados que oficializaram mesmo a violência. Então, infelizmente, a gente pode pensar que a coisa é pior do que eu vou falar, e 2020 aumentou com a pandemia. Então, assim, em 2019, foi uma agressão física a cada 2 minutos. Foram 267.930 registros de lesão corporal dolosa em decorrência de violência doméstica. Em relação a 2018, um crescimento de 5,2%. Foi registrado um estupro a cada 8 minutos. O anuário do ano anterior, de 2019, com dados de 2018, era um estupro a cada 11 minutos. O de 2019 já reduziu o tempo. Um estupro a cada 8 minutos. Estamos fazendo live há 47 minutos. Né? É só dividir aí quantas meninas ou meninos, que os meninos também são abusados, foram abusados sexualmente durante o decorrer da nossa live. Foram 66.348 vítimas de estupro e estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável, gente, são aquelas pessoas que não podem se defender por elas mesmas, seja por serem muito crianças, ou por terem alguma doença mental, ou por ter uma idade avançada que não permite que ela, ao menos, tenha qualquer chance. Então, estupro de vulnerável é mais grave do que o estupro, tanto é que, por Código Penal, a pena é aumentada, no caso do estupro de vulnerável. Olha esse dado, que grotesco. Dessas vítimas que eu citei, né, as 66.348, foram 58,8% das vítimas tinham, no máximo, 13 anos. Ou seja, mais da metade das vítimas eram crianças vulneráveis, com menos de 13 anos. 85,7% dessas vítimas eram do sexo feminino. Então, olha o dado. Não são só as meninas que estão sendo abusadas. Temos um percentual menor de meninos que também são vítimas de estupro, com menos de 13 anos de idade. Então, olha o absurdo que a gente vive no Brasil, machista, fundamentado, né, na estrutura patriarcal. E ainda tem gente que vem dizer que feminismo é coisa de maluca, de histérica, que é mimimi. Então, mimimi, a gente defender as nossas crianças de estupro, de violência sexual, de violência doméstica. Vamos continuar nos dados, porque eu gosto de mostrar os dados para enfiar ferida mesmo naquelas pessoas que se recusam a enxergar a realidade. Violência contra crianças e adolescentes. 10,3% das vítimas que morreram no país em 2019 eram crianças
e adolescente. 91% dessas vítimas eram do sexo masculino. Mas isso não impediu a menina Ágata de ser morta, lembram? 75% das vítimas de homicídio no Brasil são negras. Então, olha a gente indo para o outro lado da estrutura opressiva brasileira. A gente falou do machismo, agora a gente tem que falar do racismo. E aí, entrando no racismo, também na LGBTfobia, 6% dos registros de agressão foram LGBTs e apenas 12 estados da Unidade Federativa Brasileira, né, do Brasil, contabilizaram os casos. Ou seja, outros, né, estados do Brasil, só esses 12, né, os outros 13, ou melhor, 14, não forneceram dados. Então, a gente nem tem ideia de quanto mais vítima nós temos. E aí a gente vai falando de racismo ainda, vamos para o sistema prisional, né? 750.274 pessoas foram privadas de liberdade em 2019. Em 2005, né, a evolução entre 2005 até 2019, 58,4% eram negros. Em 2019, passou a 66,7% negros. Então, a maior parte da população carcerária do Brasil é negra. E aí, a gente vai para a estatística da violência urbana. E a gente vai, mortes violentas. 47.796 pessoas foram assassinadas, né, no Brasil. Uma taxa absurda de 22,7 por 100 mil habitantes, ou seja, a cada 100 mil habitantes morre 22,7 pessoas, e 74,4% negros, 51,4% jovens até 29 anos, e 72,5% crimes foram cometidos com armas de fogo. Aí a gente vai para a violência policial. Policiais mortos, 65,1% negros. Pessoas vítimas de intervenção policial, 79,1% negros. 74,3% jovens até 29 anos. Então, 99,2% homens. Algumas pessoas devem estar se perguntando, e vem cá, Ludmila, o que o Dia da Mulher tem a ver com assassinato de homens e de jovens? Nossos filhos, os nossos maridos, os nossos irmãos, os nossos primos, os nossos amigos. Então, assim, não dá para ser um feliz Dia da Mulher quando a gente está perdendo os nossos jovens negros para o racismo, para a discriminação, para a violência policial, para o extermínio, para a Covid, 280 mil mortos ainda, maior parte deles negros, pobres, de periferia. Então, essa é a nossa triste estatística brasileira. Não tem como ser feliz assim, tá, gente? Adoecimento mental, infelizmente, é a realidade, principalmente das mulheres que se propõem. Eu estou tendo que pegar aqui, que essa pechinha aqui está puxando o cabo do meu computador. As mulheres que se propõem a lutar pela defesa dos direitos humanos e têm essa consciência. E aí eu vou deixar a palavra aí para a Thalitinha e para a Bianca fazer aí as considerações aí. Triste, né, meninas? Muito. Pode começar. Vai falar, Thalita, agora? Não sei se está travado. Para mim, está travado. Vou falar rapidinho.
tá indo, gente? Vocês conseguem me ouvir? Tá, sim. Sim. Então, eu sou Thalita Pires, tenho 25 anos, tô na luta aí para me formar em serviço social e fala, consegui pegar um pedacinho. E esses dias eu tive uma experiência assim, conversando com um motorista de Uber e ele falando a respeito do aborto. Porque é muito fácil, né, na posição de homem, simplesmente opinar sobre o que a mulher deve fazer, como deve fazer, porque, e no caso o papel dele sempre de julgar, né, a escolha da mulher. Ah, mas porque é uma vida. E aí a gente consegue ver diante de toda a realidade, né, que você passa na rua, você passa num sinal, pedindo dinheiro, você vê as crianças debaixo das marquises, e aí eu tava analisando, é muito cômodo a gente julgar uma mulher, sempre culpar, se coloca sempre como a culpada de tudo, em todas as situações, como se uma mulher engravidasse sozinha, como se uma mulher fizesse um filho sozinha, e como se a mulher tivesse a obrigação de criar um filho sozinha. Ou seja, ela não pode decidir pelo corpo dela. Ela não pode ter, no caso, ter as escolhas dela e dizer, eu não tenho condições, eu não tenho estrutura de ter esse filho, e eu não vou ter esse filho. E simplesmente abortar. Aí é mais fácil, no caso, ser a favor de um feto que ainda está ali em formação, ou uma criança que ainda tem, no caso, alguma possibilidade de vir para o mundo e crescer e se tornar o quê? Mais um nas estatísticas. Porque é isso que acontece quando uma mulher não tem condições de criar, ela simplesmente vai parir, vai colocar no mundo, mas vai ser mais um para estatística. Vocês estão conseguindo entender mais ou menos? A gente está te ouvindo, tá dando umas travadinhas, está indo. Mas tá bem. Tá ouvindo? Sim. Tá travando bastante. Então, e aí eu fiquei analisando que é sempre sobre a mulher, né? É tudo sobre a mulher, tudo. É sempre sobre nós. Nós somos sempre como se fôssemos o sexo frágil, como se não tivéssemos escolhas. E ainda assim que mesmo que tivéssemos escolhas, eles ainda assim serão sempre os maiorais, os superiores. Travou para mim, pelo menos. Travou. Tá me ouvindo? Deu Tá dando uma travada. Tá ouvindo? Ouvir a gente tá, mas é porque tá travando. Aí congela a imagem, às vezes. Bom. Não sei se é internet, mas tá bem ruimzinho mesmo. Assim. Então conclua, Thalita, seu pensamento. Então, desculpa. Então, só para concluir, aí eu tava analisando sobre essas questões, em questão do aborto mesmo, porque, simplesmente, se você é contra o aborto, você simplesmente não aborta, mas você não opina na mulher, na escolha de alguém, você não interfere nisso. Se você é contra as drogas, se é contra a descriminalização das drogas, simplesmente você não usa. Porque é muito fácil de estar na nossa posição de julgar a escolha do outro.
Mas, na verdade, ninguém sabe da realidade de ninguém. Ninguém conhece a realidade de ninguém. Então, eu não posso chegar para a mulher e dizer, mas você não pode abortar porque é um crime, porque é pecado, porque você está tirando uma vida, quando é ela que tem que decidir sobre o corpo dela. Ela tem que decidir sobre as escolhas dela, sobre o que vai ser melhor para ela. E eu acho que isso vale em todos os sentidos, sabe? Tipo, na vida mesmo, para tudo. Nós não somos responsáveis pelas escolhas de ninguém. Simplesmente a gente só tem que entender e respeitar. É isso aí, dado o recado. Respeito. Bianca, pega a bola aí. Vou abrir meu microfone aqui rapidinho. Começando pelo que a Lud pediu para comentar, eu não falo coisas aleatórias da minha aleatoriedade. Eu tenho a minha formação profissional, da qual eu faço alguns trabalhos relacionados, que eu sou engenheira, pós-graduada em Engenharia de Segurança do Trabalho. Só que eu tenho um trabalho que ele vem desde quando eu era mais nova, que é relacionado à educação para a juventude. E é no plural mesmo, depois eu posso até falar sobre isso. Para juventudes. Que significa que eu trabalho com educação já tem um tempinho, de maneira voluntária, em diversos âmbitos, passando pela parte educacional ou mesmo em alguns projetos sociais. E agora eu continuo fazendo isso. Eu trabalho hoje ainda em uma ONG, e sobre o que eu falo com as juventudes nessa ONG. Exatamente os temas que a gente deveria debater todos os dias. Direitos humanos da mulher, saúde e sexualidade, drogas e prevenção, juventude e cultura de paz, diversidade, políticas públicas, ações afirmativas, segurança pública para a juventude. Então, uma série de temas relacionados ao assunto, para o qual eu mantenho sempre atualizada, né, estudando, para gerar esse debate e construção do pensamento crítico. Porque o objetivo não é, conforme eu tinha falado antes, desde lá da questão do aborto, não é que eu vire para alguém e diga que tal coisa é certa ou errada. É que eu dê informação para essa pessoa para que ela consiga sozinha construir aquele pensamento. Porque se ela tiver informação na mão dela, ela vai construir esse pensamento da cabeça dela. Então, eu vou auxiliar essa pessoa a chegar a essa conclusão. Vou fazer um questionamento para ela e eu vou dar dados e eu vou ajudar ela a chegar na construção desse pensamento crítico. E é nisso que eu trabalho com jovens, né? Porque é importante que a gente comece desde a base. E aí eu falei a questão das juventudes, e isso engloba muito o que o Lud trouxe dos dados anteriores. Juventudes por quê? Porque juventude não é só uma faixa etária. Jovem, a gente não pode categorizar eles por faixa etária somente. A gente tem dentro de uma faixa etária uma vivência diferenciada para aquela faixa etária. E a gente vai ter categorias sociais dentro daquela faixa etária. E a gente vai ter recorte racial dentro daquela faixa etária. Ou seja, todos os jovens, eles são diferentes. E aí eles vão ter juventudes diferentes. E a partir daí, demandas diferentes. E uma das que, se a gente pegar muito para pensar, dentro do recorte de juventude, dentro de um dos recortes de juventudes, é a questão racial. Está muito ligado às políticas públicas, à segurança, voltada somente para esse assunto. Mas a gente precisa entender que quando a gente fala de, por exemplo, a gente sabe muito sobre os recortes, por mais que a gente não pratique, oi, feminismo branco, por mais que a gente não pratique, a gente sabe que existe recorte dentro do feminismo. Mas esse recorte existe também dentro da juventude, porque ela não é igual para todo mundo. O jovem da cidade vai ser diferente do campo, que vai ser diferente por conta de escolaridade, que vai ser diferente por diversos fatores. E aí ele vai ser acessado de uma forma diferente também, que vai ter suas próprias demandas, seus próprios fatores para se lidar ali sobre. Então é muito importante que a gente sempre tente se manter o máximo atualizado possível sobre esses assuntos, para que a gente possa conseguir fazer essa construção, né,
do pensamento que eu tinha falado antes, porque eu não vou conseguir impor a minha opinião a alguém. Eu preciso que aquela pessoa construa junto comigo aquela crítica ali. E aí eu vou fazer isso a partir do momento que eu vou levar para ela dados, que eu vou levar informação, vou levar acesso, e aí a gente vai construir junto alguma coisa. É mais ou menos nisso que eu trabalho todo dia. Pois é, mas depois, eu confesso para você, Bianca, depois de apresentar todos esses dados oficiais, e a pessoa segue na ignorância aí, minha irmã, a paciência vai para o espaço. Mas, enfim, sigamos praticando a paciência. Mas tem horas que não dá. Como é que a gente faz para lidar? Aí eu vou fazer um adendo à parte. A gente vai fazer essa construção de coisas quando a gente sabe que aquela pessoa precisa daquilo dali. Se você é racista, eu não tenho obrigação nenhuma de nada, nem a Lud, nem ninguém. Se você é machista, eu não vou sentar, porque eu não tenho filho homem barbado. Quem tem filho barbado é gato. Eu não me sinto obrigada, de forma alguma, a sentar para explicar algo para ninguém. Por quê? O tempo que você gastou vindo encher o meu saco era o tempo que você usava para pesquisar na internet. Então, a Lud, Thalita não vai dar aula de racismo para ninguém, nem eu vou dar aula de feminismo para ninguém, e cada um vai ter que seguir seu próprio rumo pesquisando no Google, que seja, tá? Somente esse adendo. Maravilhosa, porque é importante, né, a gente dizer que é sofrimento, né, pra gente, por exemplo, que é mulher, ficar tendo que explicar o básico, né, tipo, né, por que você tem que levantar a tampa da privada? Tipo, porque eu não quero sentar na tua urina, né? Então, assim, são coisas que a gente não tem que ficar explicando, dando palestra. Por que é racismo, por que ofende? Tipo, sei lá, né, sequestraram, né, o povo vindo da África e tal, há 388 anos, sabe? Ouviu falar em chicote? Você ouviu falar em navio negreiro? Né? Que as pessoas eram acorrentadas, você ouviu falar disso? Então, assim, tipo, o nível da ignorância e do racismo praticado pelas pessoas que se recusam a deixar de ser racistas é surreal, né? Tipo, tem pessoas que chegam até a negar a escravidão, né? Parece até que os negros de África vieram aqui de férias, né? Vieram curtir férias. E aí, por isso mesmo que essa estatística é isso que eu trouxe, né? Por que a maior parte da população carcerária é negra? Né? Por que a maior parte na universidade? Aí eu posso entrar até em uns dados que eu usei recentemente em uma palestra que eu fiz junto ao Movimento Negro. Eu falei com o pessoal do IFBA Castro Alves. Acho que foi o IFBA Castro Alves, salvo engano. Eu vou conferir aqui, porque senão eu vou tomar puxão de orelha se eu não falar certinho. Mandar um beijo para a galera que, de fato, eu vou pescar aqui. Mas, justamente, a gente tem que ver essa estatística, né, que a gente vive, em que a maior parte da população é negra, mas a maior parte da população carcerária é negra, e vai dizer assim para mim, mas, Ludmila, vamos pensar um pouquinho. Se a maior parte da população é negra, é óbvio que a maior parte de quem está preso vai ser negro. Pois é, né, sabichão. E por que a maior parte das pessoas que têm dinheiro não são negras? E por que a maior parte das pessoas que estão na universidade não são negras? E por que a maior parte das pessoas que estão nos altos cargos, que estão nas profissões de mais destaque, né, que estão na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, nas viagens para o exterior, por que a maior parte não é negra? Entendeu? Quer dizer, a gente é maioria para se fuder, entendeu? Esse é o termo. Mas a gente não é maioria para gozar dos privilégios da sociedade. Então, assim, bota a cabeça para funcionar, meu povo. Meu povo, minha pova, né? Então, bota a cabeça para funcionar. A maior parte da população carcerária é negra porque, infelizmente, existe uma estrutura racista que foi montada no Brasil, resquício da escravidão, em que
quando os negros escravizados, né, foram retirados de África e deram essa falsa liberdade, né, o 13 de maio de 1888, que não foi liberdade zorra nenhuma, entendeu? Simplesmente eles não puderam mais escravizar formalmente, mas não deram emprego, não deram indenização, né, não deram saneamento básico, não deram moradia, não deram nenhum tipo de política pública e largaram a população negra à própria sorte. E quando foram buscar mão de obra, que seriam os negros que deveriam ter sido contratados, né, como mão de obra, não, foram lá para o Japão, para a Itália, para a Alemanha, para as Europa, trazer imigração europeia para cá. Bom Brasil, bonzinho, Portugal, bonzinho. Queria ajudar a Europa, não. Queria branquear o Brasil, porque não queria que o país fosse de pretos e mulatos. Queria higienizar, né? Aí no viés eugenista da história, né? Aí a gente pode falar aí do Nina Rodrigues, esse ser asqueroso que nomeia o nosso instituto, né? O nosso Instituto Médico Legal, e que a maior parte dos corpos que vão parar lá dentro, vítima de violência, também são corpos pretos. É bom a gente sempre ressaltar e se exaltar mesmo, porque eu sou radical, hein? Radical é esse que eu usei. Diz, você é muito radical. Sou mesmo. A gente vive com a estatística de que a cada 23 minutos um jovem negro é morto no Brasil. Pode ser o teu filho, pode ser o teu vizinho, pode ser o teu primo, pode ser o teu irmão, pode ser o teu marido. Aí que o bicho pega. Então, tem que ser radical, sim. A gente não pode abrir mão da luta pelos direitos humanos. Então, nisso eu sou radical. E aí é isso, é difícil. O Wilmer aqui continua aqui com a gente, explicar o básico mesmo, né? Exatamente. É difícil ter que explicar o básico. Traz muito sofrimento psíquico, muito sofrimento físico, porque quando o cérebro padece, o físico também padece, e aí a gente desenvolve um monte de coisa, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, depressão, urticária. Eu estou tendo urticárias no pescoço, nas juntas, embaixo dos seios, eu estou tendo urticárias. Tem dias que eu me rasgo de me coçar, e aí pronto. Então, assim, eu nem perfume eu posso usar mais, eu tenho que passar o perfume no cabelo ou na roupa. Então, assim, as pessoas negras estão cansadas, gente. As pessoas LGBT estão cansadas. Está cansado de dizer, a gente quer existir, a gente quer viver, a gente quer ter direito de ter comida na mesa, a gente quer ter direito de andar na rua, esquecer a identidade em casa, entendeu? De não ter que se preocupar, a roupa que eu estou usando, será que eu vou ser acusada de roubo quando entrar numa loja? A mãe está cansada de ter que ensinar para o filho, não, se a polícia te abordar, é assim que você tem que se comportar, não pode ter uma reação assim, não olhe nos olhos do policial, o policial não gosta, não levante a voz. E aí a gente vê um cara branco e no TikTok fazer lá, né, um vídeo falando sobre que a polícia não tem o direito de pegar o celular de ninguém, né, não pode pegar o celular para apreender. Uhum. E aí, quando um policial requisitar o seu celular, você fala para ele o artigo da lei e tal, nananana, privilégio branco, pai, que pro preto, vá contestar a polícia, tapa na cara, desgraça, pá, filha da pá, entendeu? Isso quando não tira a vida, que a gente vê aí quantos pretos morreram e as mães não puderam enterrar. Ruth Fiuza, minha companheira aqui da Bahia, a Thalita também conhece ela. Davi Fiuza, 2014. São 7 anos. E ela não pôde ainda enterrar o filho dela. A família de Amarildo até hoje não sabe que fim deram os restos mortais dele. Então, assim, tem os pretos que são mortos e a família pode enterrar, e tem os pretos que a família não pode enterrar. E aí fica a dica cultural, que Ludmilla também é cultura. Quem não assistiu, assista M8, Quando a Morte Socorre a Vida. Um filme de chorar do início até o fim. Prepara o lenço.
que fala exatamente disso, de mortos, desaparecidos, que são jovens negros, e que a família não pode enterrar os seus filhos. Então, se é para ser radical por causa disso, eu vou ser. Eu vou ser. Sinto muito. Quem não gostou, fica na BR. Pessoal, eu vou precisar sair, porque eu estou segurando o celular. Não sei se vocês perceberam, eu me mexo toda hora. Eu estou segurando o celular já tem 1h30, tá meio difícil aqui, porque eu preciso botar ele para carregar. Já joga suas considerações finais. A gente está caminhando para o final mesmo, Bianca. Aí eu queria aproveitar esse gancho para falar somente de uma... Acho que o pessoal as pessoas gostam muito de exemplo, né? E falar bem didaticamente sobre um assunto que acho que dentro desse, além do não praticado, ser antirracista, seria comentar sobre a questão do porquê que vocês se sentem ofendidos quando alguém diz que existe o privilégio branco. Por que vocês se sentem ofendidos quando alguém vai falar, mas fulano pode ser um racista em potencial? Primeiro que as mulheres entendem muito esse termo quando elas falam o homem é um estuprador em potencial. Isso também não é ofensivo, sabe? Eu não sei se vocês conseguem, quem está assistindo, ter a amplitude do que significa isso. Significa que, por exemplo, uma pessoa que eu conheço, ela para mim é uma pessoa que eu conheço, um homem que eu conheço. Só que esse homem, ele é o desconhecido de várias outras mulheres. Esse mesmo homem que eu conheço, ele é desconhecido de todas as outras. Aquelas outras que não conhecem ele e veem ele andando na rua de noite, vão ficar assustadas. Elas não estão dizendo que ele é, que ele faz, mas aquele homem que é o meu conhecido e que eu sei da índole dele até um determinado ponto, também tem até um determinado ponto, mas aquele homem que é o meu conhecido, para mim, ele não é uma pessoa estranha, mas ele é estranho a várias outras mulheres. E eu apenas me resguardo em relação a isso. Não se está querendo ofender ninguém. E é a mesma coisa quando alguém diz que eu, Bianca, sou racista em potencial. Eu sou racista em potencial, por quê? Porque eu já estou automaticamente inserida nos meus privilégios brancos. Então, eu posso, para alguém que eu não conheço, para aquela outra pessoa que eu não conheço, utilizar de alguma forma desses privilégios, e eu vou ser racista sim, se eu utilizar desses privilégios. Aquela pessoa ela não está me ofendendo, ela só está falando de uma realidade. Se eu diretamente, querendo ou não, porque racismo é estrutural, eu dentro dessa pirâmide imaginária tenho lá esses privilégios brancos, eu sou uma racista em potencial para alguém. Isso não é ofensa nenhuma, é só um reconhecimento de uma estrutura racista. Então, é muito... A única parte que me cabe também falar sobre essa parte dos privilégios, mas é muito necessário que vocês entendam que não é ofensa nenhuma. É apenas o reconhecimento de que existe essa estrutura. Eu sou desconhecida para várias mulheres negras, sou desconhecida para vários homens negros. Para todos eles que eu não conheço, eu sou uma racista em potencial. Vocês não sabem, nunca me viram. Eu já tenho os meus privilégios, que são dessa estrutura. Que ofensa é isso? Nenhuma. Vou ficar ofendida com algo que eu não faço? E se eu fizer, não vou ter problema nenhuma de ser corrigida, porque é crime, não é para eu ficar ofendida, estou cometendo crime, ainda vou ficar ofendida, criminosa ofendida. Então, é necessário que a gente pense bastante sobre esse assunto. E aí eu vou encerrar nessa parte, que meu braço já não aguenta mais e meu celular está arregando aqui da bateria. Bianca, muito obrigada pela sua fala, do seu lugar de fala, porque a gente que não é negra também tem lugar de fala sobre racismo, e você fez a demonstração aí prática perfeita. Amigos, amigas brancas, não se ofendam. Todo branco é racista no grau, porque é desconstrução. Tem brancos que já estão mais desconstruídos e tem uns que estão ainda no início do caminho. E os privilégios, né, como você bem perfeitamente colocou, você goza dos
dos seus ascendentes brancos, que infelizmente... Querendo ou não. Gente, querendo ou não. É porque é a visão de fora, querendo ou não. Se você for na entrevista de emprego, você já tem esse privilégio. Você querendo ou não. Ou você vai sair não é questão de culpa, né? Esquece essa coisa de culpa. Eu não tenho culpa pelo meu avô, meu bisavô. Não, gente, culpa não é responsabilidade. Todas e todos temos responsabilidade de lutar para acabar isso. Então, quem teve os ascendentes que escravizaram e quem teve os ancestrais que foram escravizados. A responsabilidade é nossa, somos irmãos, irmãs, mas a gente precisa entender o privilégio branco e colocar ele na pauta e em defesa dos negros e das negras. Quer um exemplo? Estados Unidos, durante as manifestações da morte do George Floyd. Olha o privilégio branco em ação em defesa dos negros. As brancas iam na frente da manifestação, na frente, para impedir que a polícia atirasse e matasse as pessoas negras. Porque sabiam que as pessoas, os policiais, não têm esse hábito de sair atirando a esmo quando são pessoas brancas. O contrário, quando são pessoas negras, fazem, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou em qualquer outro país. Então, assim, as pessoas brancas foram para a linha de frente. Isso é botar o privilégio branco na luta antirracista. Isso é ser antirracista. E isso que Bianca falou é a demonstração mais maravilhosa de como ser antirracista. Não se ofender, assumir e dizer para as pessoas negras, estamos juntas, vamos para a briga, vamos para a luta. Então, muito obrigada, Bianca, por isso que você falou assim. Eu fiquei muito feliz, tá? Com essa sua fala final aí, foi para... Toma aí, ó, que radical nada. Aprendam. Obrigada, Bianca. Lili tá Milena, Ana, mas agora. Se despeça aí das meninas antes, calma, que ele também vai finalizar já. Que é uma coisa para falar para a Bianca, já está liberada, Bianca. Eu já vou indo, senão não vai ficar. Aí, ó, atitude, aí, ó, Mimi tá mandando para você atitude. Mimi, um beijo, Mimi é uma menina maravilhosa, ela é artista, tá, gente? Um dia a gente vai combinar uma live com ela, mostrar, ela é cantora, e ela, lá no grupo, ela faz uma revolução nos comentários, nas postagens, ela ajuda muita gente. E um beijo também para Laís Neres, que passou aí nos comentários, Mônica Antunes, Eliane Ares, e, temos mais, toda essa galera, Maria Ornelas também esteve aí também nos comentários. Então, assim, Mari Pires, Marisete Pires, minha amiga aqui de Salvador, amiga de Thalita também. Então, assim, muito obrigada, Bianca, uma boa noite para você. Vou esperar só a Liliane conseguir voltar aqui, que a gente vai finalizar a nossa live. Acredito que a gente conseguiu o nosso objetivo, e 1h23, já está dando já. Boa noite, Bianca. Eu vou colocar aqui para carregar e vou assistir vocês. Beijo, pessoal. Boa noite. Tchau. Boa noite, Bia. Boa noite, querida. Beijo. E aí, quem pega a bola aí agora para considerações finais? Eu vou pegar que, assim, o que eu tenho, eu queria ler uma coisa para vocês, rapidinha, mas que eu acho, assim, que ela é muito importante para a gente se entender e entender a gente, entender o lugar da gente no mundo, e eu acho que tem tudo a ver com tudo isso que a gente falou agora de noite. O indivíduo é um captador de tudo o que alcança com a sua percepção, de todas as estranhezas que o cerca, e a partir daí ele ressignifica isso conforme a sua própria compreensão, e que pode efetivamente refletir a realidade ou não, levando a precipitar possíveis conflitos. Os conflitos são, dentro de certa forma, positivos ao indivíduo, pois são justamente o esforço dessa pessoa em reorganizar e ressignificar esse choque entre o sujeito e o mundo. Quando a pessoa entende que ela faz parte de um todo maior,
e o que ela faz ecoa no mundo, e vice-versa, e, portanto, não existe uma separação de ambos, ela percebe que ela percebe a coexistência, e até mesmo o propósito da sua existência. A estranheza e a dor que gera o conflito transmuta para a compreensão da existência e da coexistência, de que o sujeito é concomitantemente um ser e também, ao mesmo tempo, um nada, já que também a própria existência ela é limitada. Esse sujeito é a gotinha no oceano. E dessa nova consciência, o que ele pode deixar de positivo para o mundo, mesmo no seu pequeno universo familiar e social, antes do fim da sua própria existência? O que fica desse sujeito para o mundo quando ele não participar mais fisicamente dali? E essa profusão de pensamentos que é catapultada após essa cisão, que ele entende que ele é coexistência, traz toda a ressignificação do ser consciente, coexistente, e o que propicia a transformação do ser humano. Era isso que eu queria dizer, tá? Nós somos únicos, mas também nós somos um todo. E a gente só entende o que a gente está fazendo nesse mundo quando a gente entende que nós somos uma única coisa. E o que a gente faz pode ser consertado, o que é de errado pode ser consertado e ecoa no mundo e para a gente mesmo. Era isso que eu queria falar. E, gente, boa noite. Boa noite, maravilha, Lili, lindo. Thali, suas considerações finais. Muito bom. Esse texto, antes de você falar, esse texto foi o que você mandou para mim essa semana, não foi? Foi um texto de um trabalho que estava, quem quiser, é de uma autora de fenomenologia chamada Monique Algras, tá? O ser da compreensão. É um livro pequenininho, e de um trabalho, de uma reflexão que a gente teve que fazer em cima de um capítulo desse livro. E assim, a Lili, ela é designer, né? E ela coloca essa competência técnica dela à disposição da militância. Então, assim, vocês estão vendo aqui esse cartaz aqui, ó, Vidas Negras Importa, o cartaz da Marielle aqui, lá no meu quarto, lá, o primeiro, o amarelinho não, que é do PSOL, mas tem ali, né, ele não, Morte em Progresso, Negros, Índios, Mulheres Pobres. Então, assim, a Lili, ela tem feito muito material de comunicação em prol da luta antirracista. Isso também é ser antirracista. Isso é ser antirracista, porque a gente precisa produzir esses materiais. Às vezes é difícil chegar no coração das pessoas com palavras, com textos muito condensados, com muita linguagem formal. E, às vezes, o material gráfico, a imagem, né, a cor, isso ajuda a ter uma condição melhor. Então, Lili, e como agradeci Bianca, eu também quero agradecer você por colocar a sua competência técnica, o seu trabalho, as suas horas de trabalho que você sacrifica, a sua hora de aula que você ainda está estudando, e você está colocando esse seu conhecimento na luta antirracista, na luta antimachista, na luta anticapitalista, entendeu? Na luta anticapacitista, anti-LGBTfóbica. Você está sempre produzindo material, você está sempre ajudando a gente, você não mede esforços para ajudar uma ONG que precisa de uma logo, você não mede esforços, surge uma nova frente de esquerda, meter mão e ajudar. Então, assim, você é uma mulher foda. Eu amo você. Amo todas vocês. E esse trabalho que você faz é fantástico, é fenomenal. Eu sei que foi uma evolução muito pessoal para você, que você tem aprendido muito com esse material que você produz, que você vai para pesquisar, que você começa a ler, e você está conhecendo autoras negras e está se aprofundando, e esse é o caminho. A gente não pode achar que todas as pessoas brancas são nossas inimigas, não. Eu não penso assim. Eu acho que os nossos inimigos são os racistas.
os racistas que não querem mudar o pensamento. Sim. As pessoas brancas que reproduzem ainda o racismo, porque o racismo, infelizmente, toda pessoa branca, ela é racista, ela querendo ou não, e ela está em processo de desconstrução. Sim. As pessoas que são brancas, que estão se permitindo conhecer, se permitindo ouvir, às vezes eu ouvi, às vezes você não sabia que algo ofendia até a gente sentar e conversar com você. Hoje, eu aprendi com a Diva Afro, eu esqueci o nome dele do Instagram, eu vou até colocar aqui depois para a galera que quiser seguir, um rapaz maravilhoso. Ele me ensinou uma coisa hoje que eu não sabia. A palavra nhaca é racista. Nhaca são povos que vivem em uma ilha na região litorânea de Moçambique. O povo nhaca. Então, a palavra nhaca, que é para mau cheiro ou má sorte, é racista. Está fazendo referência ao povo nhaca que vive na região de Moçambique. Eu não sabia. E eu sou negra. Imagina Mas a gente está aprendendo todo dia. Então, é um aprendizado. A diferença é, você ouve isso, frescura, ou caramba, pesquisar para ver se é verdade mesmo. Porra, não se ofende uma pessoa negra que seja, eu vou falar mais. Muda, usa outra palavra, CC, mau cheiro, né? Então, assim, tem outras palavras. Por que não mudar? Vamos mudar, gente, vamos abrir o coração para mudar, para receber a informação e refletir. Será que isso ofende mesmo a pessoa? Poxa, eu nem ia gostar de ser ofendido. Então, mais empatia, né, gente? Mais amor, por favor. Mais amor, por favor. Revolução, né? Aí a gente tem que lembrar dos autores, né? Das autoras negras, de autoras, né? Como a Sueli Carneiro, que fala tanto do amor, né? Como várias outras autoras. Então, a gente tem que se ligar de verdade. Vá lá, Thali, tiro. Algo que tenho aprendido ao longo da minha vida, né, que a desconstrução, ela não acontece da noite para o dia. É um processo e a gente precisa buscar, né? A gente precisa almejar e buscar por ela, porque também não vai acontecer simplesmente assim, eu quero me desconstruir, pronto. Acordei desconstruída, não é. A gente vai aprendendo com os outros, vai entendendo toda a história, toda a conjuntura, buscando aprendizado, que é muito importante, lendo, se informando e ouvindo os que vieram antes de nós, os que têm outras experiências. Então, para mim tem sido muito bom estar na luta com vocês, porque eu tenho aprendido muito, tenho me desconstruído bastante, e eu quero evoluir mais para ajudar outras pessoas, que é importante. A gente não pode aprender e ficar só pra gente, né? A gente tem que ajudar os outros também. Lili, eu não tenho nem palavras para descrever a sua importância assim, na minha vida. Como você tem sido fundamental em muita coisa, aquela mãezona, aquela amiga, a psicóloga. Você é show de bola. Lúdia, você também, minha amiga, minha irmã, minha parceira, que a gente briga, a gente quebra o pau, mas a gente se ama muito, independente de qualquer coisa. A gente sabe que a gente tem uma a outra. E vocês são fundamentais na minha vida, vocês são essenciais. Eu sou muito grata por tê-las em minha vida e por caminhar ao lado de vocês. Obrigada, meu amor. Também te amo. É maravilha poder estar com você na luta, na lida, no dia a dia. Aqui a Mimi, ó, colocando mais coisas pra gente aqui, ó. Cada dia uma desconstrução. Recentemente foi criado um mudo. Exatamente. Eu queria falar aqui o nome desse digital influencer, né? O Adivo Afro.
aqui é o Guilherme Macedo. Ele é o Adivo Afro. Quem não conhece, procura no Instagram. Eu vou ver se eu coloco aqui aqui nos comentários, ó, a @ dele, Adivo Afro. Ele faz vários rios, né, vários videozinhos curtinhos, e são coisas tão básicas, assim, sabe? Aqui, ó, Adivo Afro. E aí, quem quiser saber mais, ele é advogado, né, e aí ele tem vários vídeos, várias coisas, assim, bem legais, falando sobre racismo, né, sobre outros temas também, mas é mais pautado no racismo. E Júnior, né, tem a Tia Má, tem a Djamila Ribeiro, né, tem a nossa amiga, ai meu Deus, eu estou esquecendo aqui o nome das pessoas, que a gente pode estar seguindo, né, a gente depois pode elaborar até uma lista, né, de digital influências negras e negros, para vocês seguirem e poderem conhecer um pouco mais, né, E aí, para finalizar a minha fala, eu queria ler um poema da Conceição Evaristo. Eu troquei, eu falei que quem trazia muito amor era a Sueli Carneiro também, mas a Conceição Evaristo, ela tem um enfoque maior, né, no amor, como forma, né, de revolução, como forma de conhecimento. E aí, eu vou ler um poema dela, né, para finalizar, que é A Vozes Mulheres. E é o seguinte: a voz de minha bisavó ecoou criança, nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagem suja dos brancos pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos com rimas de sangue e fome. A voz de minha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Conceição Evaristo. Então, me despeço. 1h38 de live. Meninas, prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer enorme estar aqui com a galera que está acompanhando ainda. Guerreiras e guerreiros, estamos juntas, misturadas e na luta. Radicais, sim. Sempre. Deseja um mundo mais justo, com direitos humanos para todas, para todos e para todos. É isso que queremos. Ele não. Ele não. Ele não. Ele não! E claro. Fora Bolsonaro. E aí vocês vão me dar só um minuto. O videozinho, o final. É o vídeo da gente, do MOOC. Paixão por esse vídeo. Cadê tu, Lud? Tá bom. Já vou. Voltei. A gente segue perguntando. Vou passar o videozinho para poder a gente finalizar a nossa live. Mas a gente, né, não pode esquecer desse detalhe importante. Sim. Sementes. Né? Hoje é dia 15, né? Hoje é dia 15 de março de 2021. Ontem completou 3 anos do feminicídio político da Marielle Franco e do homicídio do Anderson Gomes. E a gente segue perguntando quem mandou o vizinho do presidente matar Marielle Anderson, né? Quem mandou o vizinho do presidente matar Marielle Anderson
A gente tem que lembrar desse detalhe, porque não foi só quem mandou matar, quem mandou o vizinho, ele era vizinho de Bolsonaro. Foi encontrado mais de 117 fuzis na residência do cidadão. Aquela história dele ter apertado ou não o interfone da casa de Bolsonaro e que alguém da casa de Bolsonaro liberou a entrada dele, não ficou bem explicada. O porteiro, coitado, no início confirmou que foi o seu Jair que mandou abrir o portão, mas depois voltou atrás, né? Não houve uma perícia isenta, né, imparcial, de todo o equipamento lá. Então, essa história está mal contada, né? Então, quem mandou o vizinho do presidente matar a Marielle Anderson? A gente, né, segue perguntando, exigindo justiça por Marielle e por Anderson, justiça para a família dos dois. E, claro, a gente sabe o que representou esse feminicídio político. A gente sabe a ameaça que foi a democracia dar tiros em uma vereadora democraticamente eleita, uma mulher que defendia a agenda antirracista, que defendia a defesa dos direitos humanos, inclusive direito dos policiais, que ela era defensora também dos policiais que tinham os seus direitos humanos negados pela corporação. Então, Marielle vive, Marielle está presente, e a gente vai seguir levando, né, tudo que ela acreditava, por tudo que ela lutava, a gente vai seguir exigindo justiça, a gente vai seguir exigindo, né, que o mandante desse crime seja identificado e a motivação dele também. A gente vai seguir lutando pela democracia, lutando contra Bolsonaro, mas não só contra Bolsonaro. A gente luta para uma sociedade mais justa, mais igualitária. A gente luta contra a reforma administrativa que vai precarizar ainda os serviços públicos. A gente luta contra essa tentativa de chantagem para aprovar o auxílio emergencial, visando sucatear ainda mais a saúde e a educação do Brasil. A gente luta contra essa agenda que libera agrotóxicos e, ao mesmo tempo, estimula o garimpo, estimula os grileiros, né, estimula a violência contra as comunidades indígenas. A gente está na luta contra a destruição da natureza, contra o descaso do governo federal, né, contra essa ministra ministra defensora de direitos humanos, não tem nada, essa ministra que eu não vou falar que é louca, não, porque a gente não pode ofender as pessoas que têm transtornos. Ali é um projeto, ela sabe o que ela está fazendo, é um projeto. Bolsonaro é um projeto, é necropolítica, né? Necropolítica, é projeto de genocídio, é um projeto de morte. Então, a gente sabe disso. Então, o problema não é só Bolsonaro. Bolsonaro representa um projeto que já vem sido construído no Brasil há pelo menos 400 anos, um projeto que iniciou com a escravidão, com a destruição das comunidades indígenas, com o extermínio indígena, né, com o extermínio em toda a América Latina, né, ou América do Norte também, não só aqui na nossa região, um projeto que quer entregar as terras da Amazônia, né, aos grandes latifundiários, que querem investir em monoculturas, que a gente sabe que destrói o solo, que contamina lençóis freáticos, que empobrece o solo, e querendo ou não, só para alimentar a ração, produzir ração para alimentar rebanhos de outros países. Então, assim, a gente tem que repensar tudo, a agroecologia, a gente tem que repensar esse agronegócio, de dizer que agro é pop, agro é tech, agro é nanã, e a gente vê o quê? A gente vê com isso a gente ficar desabastecido, porque o agro só está preocupado em vender para o exterior, para ganhar em dólar, porque agora o dólar é o zóio da cara, né? O dólar está custando R$6 praticamente, e aí o agro quer continuar rico, né? E a gente fica sem arroz, falta o arroz fica caro, o frango fica caro,
A carne fica cara porque a gente fica desabastecido, que é produção para a gente, vai para fora, e a gente fica sem. O óleo de cozinha, R$ 1,00, uma lata, e aí todas as outras coisas, né? A gente teria 3 horas para discutir aqui essa live, de todos os problemas que privatizações vão acarretar no Brasil, né? Essa questão da Petrobras parar de produzir material, o refino, né, dos derivados do petróleo, e agora ser só exportadora de petróleo bruto, e aí a gente vende barato para fora, compra caro, a gasolina tem aí R$ 6, tem lugar do país que já chegou a R$ 9. Então, assim, a gasolina fica cara, tudo fica caro, transporte fica caro, a comida fica cara, o gás de cozinha fica caro. Então, assim, a gente já está vendo famílias fazendo fogão a lenha, porque não consegue mais gastar R$ 100 em um gás. R$ 150 tem região do país. Então, assim, a gente segue na luta. Não é só contra Bolsonaro, é contra esse sistema capitalista que a gente vive, que coloca as vidas humanas em segundo plano e o dinheiro no primeiro plano. E não é isso que a gente quer. A gente quer ter vida, ter dignidade, ter saúde, ter educação, ter o mínimo para viver. Mínimo, saneamento básico, moradia, luta por moradia, luta por terra. Então, a gente está aí para somar forças com toda essa galera. Então, eu já finalizo mandando um abraço para o MST, para o MSTS, para o MLB, né, para todos esses movimentos aí de moradia, movimento por terra, né, movimento por reforma agrária e por economia sustentável, por agroecologia, e aí aquela velha frase do movimento sem terra: se o campo não planta, a cidade não janta. Boa noite, meninas. Se quiserem completar, completem a fala. Eu já me dou por satisfeita. Tá de boa? Falo pra caramba, né? Mas é isso aí. 500 anos de sufocamento. Beijo. Até a próxima, segundona.